Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Carla Pintado. Nesse momento, estou na gestão 2023-2024 da AGB, no cargo de presidente. Espero fazer um bom trabalho, conseguir honrar a Ana e os que vieram antes de mim, né? É um aprendizado novo em todos os sentidos para mim, né? E também porque eu estou na biodança não tanto tempo quanto, né, os outros presidentes estiveram. Eu defendi a minha monografia no ano passado, eu me formei pela Escola Frater, mas o meu orientador e supervisor foi o Rudimar Merlo. Na minha banca estavam Mirti Gonzalez, que é a diretora da Frater, né, e o Vilmar Coelho. Então, assim, eu tive, né, grandes professores, além de todos os didatas, né, que eu tive o prazer de aprender com eles. Eu já estou na biodança há uns 10 anos, eu comecei a minha formação na Frater em 2017, tive um período que foi interrompido, né, como todos nós, né, tivemos a vida interrompida pela pandemia. E, bom, então, o meu trabalho de conclusão, eu sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre, trabalho com educação de jovens e adultos, no CEMET Paulo Freire, e sou formada em letras espanhol, minha formação, eu sou professora de espanhol, também sou formada em ciências sociais e fiz mestrado em educação. Então, eu sou professora há mais de 20 anos, sempre e na escola pública eu trabalho assim há mais de 15 anos. E quando eu vi a possibilidade, então, de fazer um trabalho, de incluir o trabalho de biodança no lugar que eu já trabalhava como professora, no currículo da EJA, no currículo eletivo da EJA, eu pensei, é aqui que eu vou, né, plantar uma sementinha da biodança de algum jeito. Mas depois, então, eu vou explicar. Eu não sei, Marinês, eu gostaria de ser a primeira ou já começo a apresentar meu trabalho? É essa coisa que a gente não combinou muito bem, que eu quero ser a primeira, quero te apresentar, e como é que a gente vai fazer? Acho que tu pode dar continuidade, se tu deseja, pode ser. Então tá, eu vou. Então, assim. Carla, Eu vou. Oi, só oi, para mim fala. um aviso, então, a nível geral. Então, a partir de agora, você começa a apresentar seu trabalho, nós vamos desligar os microfones para que você tenha bastante tranquilidade, né? Eu pedi para todos desligarem. E qualquer dúvida que tiverem, vocês podem colocar no chat sobre o trabalho da Carla agora. E a gente depois vai puxar essas dúvidas, essas perguntas, e aí nós vamos trazer no final das apresentações. Aí vamos todos participar juntos, tá bom? É só esses avisos, então. Obrigada, uma boa noite. Então, assim, o trabalho, tá? Mais ou menos cada uma de nós vai ter entre 25 e 30 minutos para apresentar. A ideia é nós duas apresentarmos e depois vocês fazerem perguntas. Aí falar, Carla, quero falar, saber tal coisa, Marinês, quero saber tal outra. Só para a gente não perder, assim, a linha de raciocínio, eu acho melhor, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu preparei um PowerPoint aqui, deixa eu achar ele. Aqui. Compartilhar. Deixa eu colocar do início. Eu não mudei a data aqui, que essa foi a apresentação que eu fiz com a monografia. Marinês, só dá um tchauzinho, que eu estou te vendo, ou Ana, dê um tchauzinho se vocês estão conseguindo enxergar o compartilhamento. Ok, isso, que agora eu só consigo enxergar a Marinês e a Ana. Então, assim, implantação de biodança do CEMET Paulo Freire, tá? Essa foto, uma colega minha fez, que é uma roda de embalo, né? De 2019, que foi o ano em que eu implantei, então, no CEMET, a biodança, né?
Aqui tem os agradecimentos, né, que eu fiz a Mirtes, ao Rudimar, né, ao Vilmar, a minha banca, a GB, os colegas do grupo regular, a Sônia Porciúncula, que no momento foi minha parceira lá no CEMET, a Rolando Toro, né, enfim. Mas isso... Então, assim, o que vocês têm, o que eu gostaria de falar, como é que é o espaço lá? O que é o CEMET Paulo Freire? É um centro municipal de trabalhadores, é uma educação de EJA, e ela é diferente de todas as outras escolas assim, da rede municipal de Porto Alegre, porque ela é exclusivamente de EJA, de ensino fundamental. O que é EJA? Educação de jovens e adultos. Então, lá tem alunos de 15 a 90 anos. A nossa aluna mais antiga, que entrou com 90 anos na escola, se formou com 99 anos. Então, a gente, assim, é uma escola super inclusiva e de segunda a quinta funciona o currículo regular da escola, que são aquelas matérias português, matemática, história, geografia, espanhol, educação física. E nas sextas-feiras tem o currículo diversificado, que há anos funciona assim, e até este ano se chamavam vivências e oficinas, tá? Chama atenção aqui que vivências é por vivências pedagógicas, não é o conceito de vivência da biodança, só para não dar confusão, para vocês entenderem. Então, inicialmente, assim, vivências eram oferecidas antes do recreio, né? Em todos os 3 turnos, a escola funciona nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. E as oficinas tinham um caráter mais prático, assim. Quando eu vi e como é que funcionavam? As vivências pedagógicas, os professores poderiam ofertar fora da sua área de formação ou alguma outra coisa que não estivesse no currículo obrigatório da escola. E eu pensei, eu estava em formação, né? Estava já avançada na minha formação, pensei, vou implantar biodança aqui. E conversei com o diretor da escola, pedi ajuda para o Rude, né? Depois eu falei com a Mirtes, e o pessoal, não, vamos fazer. E foi muito legal, assim, os 2 primeiros grupos, então, né, foram em 2019. Eu só vou passar aqui para não me perder muito da fala. Então, o perfil dos integrantes, né, do primeiro grupo aqui, tem as fotos, né, de 2019/1 manhã. Então, era basicamente um grupo feminino, com alunas mais velhas e algumas adolescentes. Apenas 2 rapazes se inscreveram. E foi a primeira experiência que eu tive para facilitar. Observem, né, que a roda, por exemplo, não era sentada no chão, era uma roda de cadeiras, porque tinha umas pessoas que já eram bem mais velhas, que não poderiam sentar no chão. E aí a gente começou, né, o trabalho de biodança lá. A oficina se chamava Vivência Pedagógica, se chamava inicialmente Corpo e Afetividade. Depois, em 2019/2, eu tive 2 grupos, um de manhã e um de tarde. E nesse meio tempo, eu descobri uma colega minha que se aposentou depois, que é a Sônia Porciúncula, era professora de lá também. E ela tinha começado formação na Escola Gaúcha, só que tinha parado em função de uma doença assim, bem séria que ela teve, mas quando ela viu aquele movimento de biodança, ela me falou, eu dei numa época, numa outra escola, gostei tanto, que legal esse trabalho, assim, então vamos fazer junto, né? Convidei e a gente ofereceu, então, esse semestre, né, junto à vivência no turno da tarde, foi muito legal, depois a Sônia voltou a estudar, acabou se formando, né? E aí, a gente tinha 2 grupos, né? Um do turno da manhã, um do turno da tarde. Algumas pessoas desse grupo permaneceram, né? Não queriam trocar, porque a nossa organização curricular é semestral, mas muitos começavam a biodança e depois queriam continuar, e a gente permitia, claro, né? Aqui tem algumas fotos
biodança com artes ali, com pintura, né? Aqui tem mais algumas fotos do nosso grupo. Aqui na foto do meio ali tem a Sônia, né? Também no grupo. E aí eu sempre fazia uma avaliação no início e conversava e depois eu colhia depoimentos, né? De como é que as pessoas se sentiam. E aqui eu trago algumas falas, né, das pessoas, né? Então, eu expliquei que eu ia escrever meu trabalho de conclusão e perguntei se eu podia citar, assim, algumas falas, né? Então, uma das falas é, gosto muito das aulas, às vezes em casa começo a dançar sozinha, fico a semana toda esperando pela aula. Uma senhora de 75 anos deu esse depoimento. Uma menina de 15 anos, essa eu me lembro bem, que era super tímida, assim, aquelas pessoas que nem olhavam para a gente, né? Ela teve, assim, 6 meses, foi incrível, assim, o processo dela, né? E depois eu perguntei e ela colocou, né? Agora eu não tenho mais vergonha de falar com os colegas ou falar nas aulas das outras matérias. E já estou até dançando no meio da roda nessa aula. Um rapaz de 35 anos, eu gosto de poder conversar com os amigos deste grupo e de dançar. Eu gosto mais da dança cigana. Eu deixava assim super livre, né, para os alunos se expressarem. Assim, a gente tem também bastante alunos com deficiência, né, com necessidades especiais. Né, é uma característica que esse público da nossa escola tem. Depois, né, fico muito faceira com as aulas da professora Carla, podemos conversar com as colegas, falar dos nossos sentimentos, e até fiquei com mais vontade de namorar. Uma senhora de 78 anos, né, falou isso. Outras relataram, minhas dores nas pernas melhoraram, consigo dormir melhor. Gosto de encontrar os colegas e conversar. E aí falava algum exercício que eles gostavam. As professoras são legais e as danças muito boas. Para gente que mora sozinha, é muito bom ter esse grupo para conversar sobre a vida e dançar, faz bem para a saúde. Então, esses depoimentos, gente, são da biodança antes da pandemia, né? Teve também uma aula aberta com a Cooperativa Social Crescer, que é uma cooperativa que tem alunos com deficiência e que tem parceria com o CEMET, fica lá na Intercap. Eles gostaram muito também das aulas e mostraram interesse, né, em que tivesse mais aulas de biodança lá. É uma possibilidade, né, que a gente pode pensar também, colocar lá a biodança. E aí, gente, quando a biodança estava crescendo, veio a pandemia, né? A Rede Municipal de Porto Alegre, ficou, assim, muito tempo sem a nossa mantenedora nos dar uma orientação do que fazer, de como fazer. Ninguém sabia, ninguém imaginava que ia virar uma pandemia, que ia durar tanto tempo, enfim. Então, o que aconteceu? A gente, depois de um tempo, a gente começou a organizar algumas aulas, alguns encontros virtuais das disciplinas, no geral, para aqueles alunos que tinham acesso à internet. A gente abria a escola com todos os protocolos, emprestava computadores para as pessoas acessarem, também os alunos que conseguiam ir até a escola. E aí, nesse período, as pessoas começaram a pedir, né, nas sextas-feiras, aconteciam as vivências integradoras. Muitos estavam sozinhos, tinha muitos idosos, né, que moravam sozinhos, que estavam isolados, muitas pessoas com depressão, e começaram a me pedir, professora, por que tu não dá aula de biodança pela internet e tal? E eu expliquei, não, gente, não tem como, a biodança, né, é uma coisa extremamente presencial, não tem como e tal. E aí, eu fui vendo, né, na nossa escola, a gente teve algumas aulas teóricas, algumas palestras, e tinha algum trabalho virtual, e também teve encontros virtuais, né, que não dá para se chamar biodança, de sessão de biodança, ou de aula de biodança, mas a gente podia fazer algumas coisas.
Então, nesse formato, o que eu pensei oferecer? Eu fiz um percurso, né, inspirado um pouco em alguns trabalhos que a Mirtes fez, com livros e tal, para falar de assuntos ligados à biodança e até fazer assim alguns movimentos corporais, sempre deixando claro que isso não era biodança, que era inspirado na biodança, mas que não poderia ser chamado de biodança. E as pessoas gostaram bastante, se sentiram muito acompanhadas, né? Eu acho que foi uma experiência válida, no momento em que muita gente estava em sofrimento, que a gente não sabia quem ia permanecer, quem ia partir, enfim, toda aquela insegurança, né? Então, alguns temas teóricos, né, que foram desenvolvidos em cada encontro, né? Então, eu falava um pouco o que era biodança, aproximava a biodança com a afetividade em Paulo Freire, né, que a nossa escola se chama CEMED Paulo Freire, trabalhamos, né, com o trabalho para Paulo Freire, algumas questões existenciais, falava um pouco de Rolando Touro, trouxe a Carta da Terra, paradigmas centrados na vida, né? Alguns conceitos, assim, formação da identidade, enfim, algumas coisas ligadas à biodança e depois algumas danças, algumas coisas para que as pessoas se sentissem acompanhadas uma vez por semana, né? Eu dava um espaço também para as pessoas conversarem, que se matavam a saudade dos colegas, enfim. Foi o que foi possível fazer nessa época que, né, a humanidade parou e foi aquela coisa que todos nós ainda estamos nos recuperando disso, né? Então, após uma longa reflexão, né, eu percebi que as aulas virtuais inspiradas na biodança tinham ajudado muitas pessoas durante o isolamento. Então, concluí que, mesmo com bastante adaptação, o fato de oferecer um espaço seguro para compartilhar emoções, acolhimento, escuta afetiva, né, que era semelhante à roda verbal, somado às danças e demais exercícios de biodança, trariam benefício. Depois teve o retorno presencial, e é claro que as pessoas começaram a pedir de novo: só, olha, a gente quer biodança, e eu estava com muito receio de oferecer, né? Porque daí já iam querer ter o contato. Então tá, vamos começar com protocolos de segurança. Então, assim, a gente começou, no início a gente nem se tocava, depois, assim, a gente fazia uma roda com cordas, com máscara, com álcool, quando era possível, quando o tempo estava bom, ia para os espaços abertos da escola, ia para a Redenção, volta e meia eu dou aula ali na Redenção, naquele espaço perto do Buda, quando o tempo está bom. Claro, os grupos, né, ficaram bem menores logo do retorno, né, que foi em 2021, né? Mas as pessoas começaram a voltar para a biodança e a pedir cada vez mais, né? Então, teve um dos grupos que foi curioso, que geralmente a biodança são mais mulheres do que homens, mas teve um grupo que eram mais homens que mulheres, eram poucos, e eles diziam que era um espaço onde eles poderiam falar. Eles sentiam muito essa necessidade de falar dos sentimentos, de serem ouvidos e serem acolhidos. Né? Então, mais alguns depoimentos, né? Fico a semana toda esperando para dançar, moro só com a minha gatinha. A professora deixa a gente à vontade para falar sobre a nossa vida. As aulas me ajudaram a melhorar o equilíbrio. Nesse grupo aqui, uma moça de 34 anos, deficiente visual, ela não enxergava nada, e aí também foi um desafio adaptar movimentos, né, na hora de dar consigna, como que eu ia explicar, daí eu colocava ela no meu corpo, eu também manipulava um pouco, tocava um pouco no corpo dela, para tentar mostrar como fazer os exercícios, né? E aí, para ir finalizando, né, a pandemia impactou esse envolvida de muitas pessoas, né? E se a gente tivesse seguido uma lógica biocêntrica, né, em lugar de uma lógica genocida, talvez muitas vidas teriam sido poupadas, né? E Rolando Touro, ele já achava a civilização e a nossa cultura antivida e via a educação, né, e a biodança como caminhos de humanizar o mundo.
Eu acredito no caminho da afetividade, do olhar, da pulsação. Por isso, né, que eu fiz tanta questão e me preocupei tanto em colocar a biodança, e cada vez concordo mais com essas ideias, né? Porque na minha vida a biodança chegou no momento que eu precisava realmente de muita força e foi uma reabilitação existencial. Então é por isso que eu acredito tanto nessa proposta e trabalho, né, para plantar sementes de biodança onde eu conseguir. Eu acho que a gente tem que fazer isso porque todos nós aqui sabemos os benefícios, né, da biodança. E acho que os 3 formatos, né? O primeiro formato, que foi antes da pandemia de Covid, eu acho que foi o mais benéfico, porque tinha tudo o que a biodança oferece. O segundo formato virtual, acho que também foi válido, porque foi um momento que as pessoas se conectavam, conheceram um pouco mais de biodança, depois voltaram, tinha uns que nunca tinham ouvido falar de biodança, viram esse trabalho virtual e depois se inscreveram nos grupos quando voltaram. O terceiro modelo, que já era bem mais próximo, né? E a monografia foi terminada em 2022, né? Em 2022, fui retirando a máscara e fui adaptando os exercícios até voltar quase como é a aula hoje, né? Sem máscara, a única coisa que eu sempre levo ainda é o álcool, com aquelas recomendações, né, de se está com sintoma gripal, não ir para preservar sua saúde, a do grupo. Esse ano, esse semestre, então, estou com um grupo de 22 inscritos, mais ou menos, no turno da manhã, e 25 no turno da tarde, frequentando de 15 a 18, são grupos maiores, de novo, né? E uma coisa legal é que no próximo semestre vai ter uma mudança curricular na escola, e atualmente o que se chamava vivências e oficinas vai receber o nome de disciplinas eletivas, daí vai ter emenda, vai ter todas essas coisas que eu vou colocar também. Eu acho que foi um trabalho legal, assim, vai continuar, né, se depender de mim, enquanto eu estiver lá, vai continuar a biodança, se eu conseguir botar em mais horário, chamar mais gente, acho que é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, deixa eu descompartilhar aqui, como é que eu descompartilho? Interromper compartilhamento. Muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, depois da apresentação daí da Marinês, a gente responde. E Marinês, agora a palavra é contigo. Obrigada. Lindo, Carla. Parabéns por esse belíssimo trabalho. Achei muito lindo, assim. Eu não tenho uma linha de raciocínio que nem tu, tá? Eu sou artista, então, assim, ó, vou jogar vocês, gente, para lá e para cá nesse meu trabalho. Vocês vão enlouquecer. Então, eu não preparei slides, tá? Porque eu gosto de uma fala, assim, mais do meu sentir mesmo, e eu me confundo quando tem algo que eu tenho que acompanhar, tá? Então, eu sou a Marinês Pio, estou em Santa Maria, morando aqui neste momento. Minha monografia é Biodança para Adolescentes, criando caminhos de expressão com amor, arte e sensibilidade. Esse trabalho ele começou a ser realizado em outubro. Eu entrei na Escola Gaúcha em 2015 e em 2017 eu comecei o trabalho com adolescentes. Foi um desafio maravilhoso. A gente sabe, né, que é um público que não é como é que eu vou dizer, indicado para quando a gente vai fazer as nossas 8 aulas ali, porque a gente não é preparado para trabalhar com esse público, né? E depois a gente faz uma extensão, seria assim, para poder trabalhar com criança e adolescente, dentro da biodança. Mas o grupo caiu, como diz a Rosicler na minha mão. E me veio isso assim, né? Por causa de um vínculo, né? De vínculos afetivos que eu tinha. Então, eu fui para a biodança por causa de um vínculo, né? Que eu tinha com o Diogo, que o Diogo disse, tu tem que fazer formação, né? Apaixonado pelo Dorli, né? Me fez eu me apaixonar pelo Dorli também. Daí me apaixonei por outras pessoas que estão aqui também, a Rose, a Marinês, o Luciano, todo mundo.
E esse vínculo também que eu tinha no grupo regular, semanal de biodança, me disseram, quando eu tinha que montar um grupo, que tal fazer com adolescentes, né? Então, já tinha uma adolescente que participava desse grupo, uma outra pré-adolescente de uma outra amiga também que participava às vezes, e aí elas foram convidando, né, adolescentes da idade delas, assim, para participar desse grupo. Então, foi uma coisa muito natural, assim, nós tínhamos 17, chegamos a 20 e poucos adolescentes na Casa Santa Cruz, em Passo Fundo, um espaço belíssimo, assim. Então, antes de dar continuidade, eu queria falar os agradecimentos, porque daí aqui tem algumas pessoas que eu coloquei, né, na monografia, acho que é importante. Agradecendo as flores que enfeitam o jardim da vida. Flores que, com sua beleza e luz, foram favorecendo a dança da vida com os passarinhos. Quantas cores compondo esse jardim de muitas flores, envolvidas e dispostas a favorecer os habitantes ilustres de asas. Deparo-me com as rosas, então percebo a rosa amarela, Emily Carlet, a rosa branca, Marie, a incandescente rosa vermelha, Denise Werner. Como é colorido e belo meu jardim. Encantada, sou surpreendida com os dançantes e luminosos girassóis. Francisco, Dorli, Rudimar, Cleusa, Eloir e Rosicler. Como é boa a existência dos girassóis, presentes no gramado, minha cachorrinha Bolinha, a alegria de viver no meu jardim. No apreciar do jardim, vejo que estão presentes as árvores, o oxigênio da vida, a família, e uma variedade sem fim de folhagens, os amigos queridos, foram muitos amigos. Ao entardecer do dia, surgiu a lua, Feliciano Flores, conduzindo a caminhante até o portão do jardim, a fim de apreciar sua criação. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Então, esses são meus agradecimentos, né, que tinha que ser no início, assim, para essas pessoas que foram construindo, que me ajudaram a ir trilhando esse processo. Teve muitas pessoas, né, que eu não coloquei ali, e que algumas estão aqui também, né, a Mareneza, a Cris, né, que está aqui, a Luciana, o Diogo, enfim, tem muitos. Descobri que eu tenho facilidade até em fazer vínculos. Então, foi um trabalho que ele durou mais de 2 anos. Ele começou com esses 15, 17 alunos, ele cresceu um tempo ali, foi para uns 20 e poucos, e depois das 8 aulas, eu tinha um aluno que ele era um líder, assim, né? Ele disse, isso aqui é tão maravilhoso que a gente não pode parar, professor. Como é que a gente faz para continuar? E aí eu disse, não, a gente pode conversar com os pais, né? Porque um trabalho com adolescente, com criança, é a mesma forma. Tu precisa fazer uma reunião, precisa de uma autorização dos pais, né? Não pode simplesmente propor algo. Precisa conversar sobre o que tu vai propor, como isso vai funcionar com os adolescentes, né? Então, nessa proposta que a biodança também pode harmonizar, que eu ia trabalhar muito com a criatividade, com várias manifestações de arte, com argila, que eu amo, com pintura, com colagem, e cada aula eu ia fazendo algo assim, que depois foi nascendo, mas esses elementos eu disse no dia das reuniões, e que isso poderia harmonizar os sentimentos e as transformações que o corpo vai tendo nesse momento da vida deles, né? Quando a gente é adolescente, a gente vai passando por várias fases. Um dia a gente está feliz, né? Às vezes no mesmo dia a gente já não está mais. Então, são várias fases que a biodança, nesse brincar, que era muito, assim, de jogos lúdicos, sim. Então, depois, com o Feliciano, fui descobrindo que eu estava fazendo outra coisa. Porque essas coisas a gente vai experimentando. Eu nunca tive medo de experimentar, porque eu sempre pensava, o Rolando todo criou a biodança experimentando. Experimentou aqui, experimentou ali, juntou tudo e fez essa maravilha. Então, assim, pensei que eu também podia experimentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Algumas coisas eu percebi que davam certo, né? Algumas coisas eu vi que não dariam certo, né? Que não deram certo ao longo da caminhada.
E lá pela metade, eu acho que 1 ano e meio já trabalhando com adolescentes, veio a possibilidade de fazer uma formação com a Cecília Luzzi, inclusive fui eu, a Gilana e a Colorete, a Marinês. Fomos para o Rio para fazer, mas aí tudo que a Cecília Luz dizia que podia, o que não podia, eu tinha feito já também. E algumas coisas foram ótimas para me confirmar, né? Porque a gente faz com amor. Eu sempre pensava isso, porque aquilo que eu estava fazendo com muito amor, né? E dedicação. E toda a aula eu me preparava, assim, eu ia correr, e daí na corrida começava a surgir. Hoje nós vamos fazer um dia surgiu assim que nós éramos todos indígenas e nós precisávamos ter uma casa. E como é que a gente vai construir essa casa? E aí pegamos eu pensei, vou levar, então, se a gente é uma tribo indígena, vou levar para eles um papel pardo grande, e aí eles vão achando os elementos da natureza e vão trazendo ali, a gente vai formando essa casa grande aí, nossa, essa oca. E lá pelas tantas, quando a gente começou a fazer, eu descobri que eu tinha que carregar tudo aquilo para fora, porque eu estava tratando de indígenas bem assim, né? Grandiosos, que iam fazer um monumento lá no espaço da Casa Santa Cruz. Então, isso foi brotando dentro de mim, uma certeza assim, que trabalhar com adolescente ou com criança, para poder proporcionar isso, é uma missão assim, linda, né? E que vai te abrindo, tu vai vendo que a gente a gente tem uma fonte, né, de criatividade muito grande. Então, cada aula conseguia criar algo, né, novo, porque tem que ser novo, gente. Se vocês vão se meter com criança e adolescente, né, tem que fazer algo novo todo dia. Porque, assim, pode dar argila todo dia, mas tu tem que ter alguma coisa em mente ali dessa argila para eles nova todo dia. Porque eles são maravilhosos e eles estão ali descobrindo, e eles são muito verdadeiros, e eles vão te dizer as coisas, sabe? E a gente daí vai acolhendo aquilo, às vezes eu tinha que escrever para me acolher também. Mas foi um processo, então, que dentro desse processo com eles eu fui propondo várias coisas, assim, né? Também fizemos a parte da argila, sempre quis proporcionar, mesmo com argila ou com pintura, com várias delas, que eles colocassem o que eles estavam sentindo naquele momento. Então, depois de alguns exercícios, o que vocês... E agora, neste momento, né? Então, vá para a argila. E não tinha uma coisa assim de que tu tem que fazer algo, que é aquilo que vai nascer, né, dentro de ti, nesse momento, né, do teu sentir. Então, sempre foi um trabalho, assim, e isso foi brotando muita coisa maravilhosa, assim, sabe? De descobrir deles. Até tinha separado aqui uns depoimentos deles, assim, e um colocou assim: quando fiz a obra, senti raiva, amor, conforto, conflitos pesados. E naquele momento, eu só queria dar soco na argila. Então, isso tu vai ver muito quando trabalhar, né, com adolescente, essa força também, né? Eu consegui nessa obra expressar todos os meus sentimentos. Achei interessante. Meus sentimentos ao tocar na argila foi de emoção, gratidão, prazer, estar apertando ela. Eu senti prazer de trabalhar com a argila, pois me acalma. Então, em muitos a gente vê que harmoniza mesmo, né? E aí, ao longo disso, essas últimas 2 semanas me deparei com algo assim, agora pulando aí da monografia para o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu trabalho num projeto social, onde eu sou assistente social e tenho 3 grupos de biodança. 2 com criança de 6 a 11 anos, no turno inverso da escola, eles vão para o projeto, e um de responsável. E no trabalho com as crianças, eu descobri, né, que quando eu estava com adolescente, uma vez eu disse assim, a gente fazia muita coisa em argila, e eu disse, vamos fazer uma exposição das nossas obras, eu disse para ele. E aí a gente levou tudo para Casa Santa Cruz, num espaço grande que a gente tinha lá, botei umas classes, e aí eu disse, eu vou trazer algumas coisas minhas, e cada um traz uma peça sua. Né? E aí a gente fez uma exposição. E eu me deparei com isso umas 2, 3 semanas atrás, que eu criei uma coisa assim, naquela época lá, né, que brotava toda uma expressão, e agora no projeto, isso foi em 2017, né? Agora, estando no projeto, eu estou só 1 ano nesse projeto social,
a gente começamos a trabalhar também com esses mesmos materiais com as crianças, sabe? No espaço do Dorli lá, né? Do Dorli Signor, no padre Dorli. E a gente, daí, a psicoarte, a biodança, né? Eu levei a biodança para esse projeto social, não tinha biodança lá, né? E aí ela agora é uma das oficinas. E psicoarte, biodança e arte e fotografia. E a gente está expondo no Museu de Arte de Santa Maria as obras. Então, Brincando de Ser é o nome da exposição. Ficou o mês inteiro, amanhã é o último dia, né, que está essa exposição. E aí eu me lembrei assim, poxa vida, uma vez eu fiz uma coisa assim, fictícia, que era só ali num pequeno núcleo, né? De repente isso é jogado, né, para a sociedade e para muita gente ver, né? Então, assim, e levar as crianças em situação, na época, quando eu tinha o grupo, era um grupo particular, com adolescentes que tinham condições, né, financeiras, e hoje no projeto social são crianças em situação de vulnerabilidade, e aí tu vê as crianças que estão à margem ser o centro das atenções, pelo menos nesse momento, assim. E é assim que eles se sentiram também, porque eles foram me trazendo isso, né? Daquele lugar lá, deles, disso que eles estão fazendo, daquele potinho que ele amassou, né? Daquelas emoções que ele colocou ali, né? Daquela borboleta que saiu, daquele monstrinho, fez um diabinho também, de tudo aquilo ali, né? Que é dele, ele pôde elaborar as emoções dele, aquela criança que tem 6, 7 anos, né? Tem um monte de gente olhando para isso, né? E achando belo isso e dando valor, né? E quando dá valor para aquilo que eu queria, estava dando valor para mim também, né? Então, dá valor para ele, através das expressões, das emoções deles, né? Que deram plasticidade, através da argila, através da pintura, porque lá também a gente tinha pintura, a psicoarte também levou pinturas dos adolescentes. Então, foi um trabalho muito lindo, assim, que começou com aqueles adolescentes em Passo Fundo, né, em 2017. Então, hoje, a gente tem também estagiário da biodança, se abriu um campo também para estágio, né, nesse projeto social, e é uma alegria muito grande poder contar. E agora eu entendo um pouco a nossa diretora, Karen, porque o projeto social, ele nos humaniza, né? Tá? Ele tem um lugar, assim, que é difícil de encontrar em outros lugares, né? Outras repartições. Porque a gente, e as crianças são muito afetivas, assim, e a gente vai para aquele lugar e não quer sair dali, né? Então, e aí esses outros, os outros alunos, digamos assim, essas outras pessoas estão fazendo a formação, né? Ou seja, o serviço social também está por lá, não é só da biodança, né? Mas estou cheia de estagiário lá e de voluntários, gente querendo estar num projeto social para cuidar das nossas crianças com a arte, né? Que é uma coisa que eu acredito muito e que dentro da biodança ela encontra lugar dentro da criatividade, né? Que a gente acaba descobrindo e eu vejo assim, hoje eu consigo ver nesse um ano que eu estou ali que isso é transformação social, né? Levar a arte, levar a biodança, essas várias manifestações de arte que a gente consegue, mas dentro de um contexto sempre afetivo, né? Onde a gente enxerga a pessoa, onde a gente abraça, onde a gente sabe até onde pode ir, até onde tem que não posso abraçar porque ele sofreu isso, como vou indo, a sensibilidade e a biodança nos favorece, né? Ela ganha, né? Um universo muito lindo dentro de um projeto social, né? E eu vejo só a turma aumentar de crianças, sabe? Eles querem ir para a biodança das crianças. Então, assim, por isso, né? Porque a gente consegue fazer um espaço ao mesmo tempo de liberdade, com limite, com possibilidade da criança ser criança, né? Tá? Ter esse lugar dela ali, né? De poder brincar, de poder explorar a sua criatividade. Então, acredito que nesses espaços, assim, realmente a gente consegue fazer uma transformação, a gente consegue, não é só a gente fazer algo, né? A gente está dando favorecendo movimentos de vida diferentes daqueles que, às vezes, a família, a construção social, principalmente dessas crianças que estão neste lugar, né, elas possam ver um mundo diferente, né? Ver que elas são, sim, um ser com muito potencial,
E a gente vê coisas lindíssimas saindo dela, né? Essa semana, uma lá me fez um pote com um pássaro em cima, né? Uma coisa. Eu dizia, meu Deus, que negócio grande isso, né? E, assim, é que esse caminho que a gente escolhe quando a gente entra para ser um facilitador de biodança, ele é muito grande, assim, né? Ele nos possibilita isso, né? Criar essas asas ali, né? E a gente poder favorecer que muita gente voe, né? Favorecer o voo de muitas pessoas, assim, de muitas crianças, de muitos adolescentes, né? E para finalizar, eu gostaria de dizer assim, eu gostaria de ler o poema que eu fiz quando eu terminei a minha monografia, que era assim, a gente fala em vento, né? Porque a pessoa gosta de voar. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa aí, né? De bom, assim. Dançando o diálogo com o vento. Deixe-me ficar um cadinho mais por aqui. Acaba de chegar aos meus ouvidos uma lufada de vento. O vento com suavidade acaricia meu ser. Como é bom sentir. Todo meu ser sensibilizado aguarda as notícias do doce amigo vento. O que vem contar-me, amigo? Chego para reviver a menina mulher que renasceu da dança, dos movimentos geradores de vida, a dança que remexe, que abre portas, dissolve rugas, que se encanta com o florescer das plantas, que percebe a beleza em cada estação que chega, e dança. Dança descobrindo um lugar de permissão e amor. Vivendo a dança da vida, chegou em casa depois de uma longa viagem. Chegou em seu ser. Verdade, amigo vento, cheguei, desejando sentir e estar no agora, pois, seja lá quem te mandou, meu amor te recebeu. E hoje sou um cadinho mais de essência, essência de ser. O que mais será que se esconde em meu ser? O que mais há para saber? Vamos bailar, bailar para saber, bailar para ser. Obrigada, gente. Bem, pessoal, linda o teu trabalho, Marinês. Agora abrimos o espaço para perguntas, né? Quem quiser só abrir o microfone, falar para quem é a pergunta e fazer a pergunta. Eu gostaria de saber de Maria Inês, assim, que trabalhou com adolescente, quanto às músicas, né? Assim, porque os adolescentes, eles às vezes, assim, nem todas as músicas do catálogo para a gente usar, eles têm, como você disse, essa necessidade de novidade, né? De coisas novas, e às vezes tem um outro gosto musical. Aí, como foi assim, essas músicas que você utiliza? São colocado assim, não sei, umas outras músicas, umas músicas mais do momento. Como é que foi a sua experiência assim com as músicas? No início, eu botei as do catálogo. Mas daí eles começaram a dizer, prof, isso aí é muito velho, né? E aí algumas já eram velhas para mim, né? Que sou velha. Aí eu comecei a propor para eles assim, ó, que tal eles trazerem algumas músicas que eles gostavam de ouvir. Então, numa aula, a gente escutou as músicas deles, e aí depois a gente disse, eu disse para eles, vamos dançar essas músicas, como vocês dançariam a música que vocês escolheram? Não, isso aqui não dá para dançar, isso aqui não, prof, eu tenho vergonha. Por quê? Porque algumas músicas eram muita da linha mesmo da sexualidade, uma sexualidade muito, como é que eu vou dizer, assim, muito, sei a palavra, né? Muito forte, assim, que não dava nem para dançar. Aí alguns diziam, mas a gente não quer saber da letra, é a batida, sabe? Então comecei a pegar algumas músicas, daí, então vamos ver quais dessas que a gente pode utilizar e para quê. Então, em algumas brincadeiras, algumas músicas deles que eu achava que dava para... Aí comecei a incluir, né? Não, então vamos fazer um jogo assim, ó, eu boto umas minhas, vocês botam umas de vocês, e a gente vai indo, assim. Então a gente foi indo, né? Até que isso começou a ficar mais harmônico, assim,
né? Agora as crianças me disseram aqueles dias que a música era velha, que elas queriam a aquarela do Toquinho, eu disse, sim, essa é nova, né? Por quê? Porque às vezes são conhecidas por eles, mas é velho também, né? Mas dá para fazer sempre esse jogo, né? É importante pegar o que eles têm e dar valor para isso e refletir com eles sobre isso, né? E aí depois a gente vai fazendo. E eu peguei músicas muito boas com eles também, dos adolescentes, não foi só coisa assim que era horrível, né? Que não tinha como. Então, da gente ver isso e botar na parte da ativação ou das brincadeiras ali, mais na linha da criatividade, né? Oi, Marinés, mi querida Marinés. Marinés, quiero hacerte una pregunta bien sencilla y muy poética. O sea, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo te sentiste en la primera aula que tú hiciste para crianzas y adolescentes? ¿Y qué fue lo que te llevaste de esa aula? Mas tu, hein, né, Lina? Ele fuerte, né? Tu sabe que, claro, eu tinha aceitado esse desafio aí, não ia, né? Eu tinha que aguentar, né? Mas a primeira aula, assim, foi bem caótica, assim, eu achei, porque a gente espera, isso eu falei essa semana para os estagiários ali da biodança, eu disse assim, ó, a gente acha que a gente vai fazer uma roda, que eles vão ficar quietos, né, e que eles vão dançar que nem os adultos fazem e obedecer, né, entendeu? Então, assim, leia brincando, tu nunca vai ter um silêncio total, né, tu sempre vai ter, principalmente com adolescentes, tu vai ter alguma coisinha assim sempre, né? Então, como fazer para que eles se estimulem? Então, a minha primeira aula foi assim, né? Nossa, eu saí cansada, né? Porque aquilo era um agito, e eu disse, nossa, mas aquilo funciona tanto, né, no grupo de adultos, por que esse negócio não mexe, que não funciona, entendeu? Então, como fazer? Foi ali que eu fui desconstruindo algumas coisas, porque daí tu ia num grupo de adultos, tudo dava certo, chegava lá, ia para a escola, dava certo, chegava lá, ia querer botar alguma coisa. Então, assim, com o tempo fui vendo aquilo que dava e não, né? Mas isso, da gente não... Cada grupo tem as particularidades, que nem a Carla falou antes ali, né? Daí isso não era biodança, porque tu não conseguia fazer uma sessão. Então, tu não consegue, às vezes, dar uns exercícios. Aos poucos tu vai conseguindo, mas tem que ir aos poucos, né? Sabe? Tu vai vendo, não, agora aqui... E que nem... e as criatividades também para fazer um exercício, para que não se torne constrangedor. Mas isso tu também aprende com o tempo. Primeiro, tu vai ter que passar por essa fase ali, né? Que nem um abraço que... não sei se foi a Margarida que falou, que eu disse assim, que eu queria que as crianças se abraçassem, e eu disse, meu Deus do céu, mas eu vi que eles um não gostavam do outro, logo que eu comecei, e daí eu disse, mas que um aviãozinho, agora a gente chega em formato de aviãozinho, e aí faz assim, um aviãozinho, né, para ali, depois abre as asas de novo, e outro aviãozinho chega e encosta naquele aviãozinho. E aí a gente vai criar, né, porque tu viu que aquilo ali, daquele formato, não dá naquele grupo, né, então... E a gente ter também isso de reconhecer que não deu. Eu quero agora fazer uma pergunta para Carla. Carla, eu vi lá, assim, até nos depoimentos, você trabalhou com pessoas com diversidade, teve lá de 15 anos, a de 70 e poucos anos, né? O que você viu, assim, uma diferença de idade, assim, bem grande. Mas o que foi que você notou, assim, o que é que você poderia dizer dessa experiência de trabalhar com pessoas com tão diferentes idades, né? Então, eu tenho uma formação específica, eu sou professora de EJA, né? Então, na EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, é isso mesmo, e principalmente na rede municipal, que são as pessoas, assim, os excluídos dos excluídos vêm para a EJA, né? Então, são pessoas muitas que têm deficiência, que pararam de estudar, por exemplo, os adolescentes, tem muitas que foram mães.
Eu tenho muitos alunos que estão cumprindo medidas socioeducativas, né? Tenho alunos cadeirantes, alunos deficientes visuais, alunos idosos, muitos idosos gostam muito de trabalhar, e todos eles dentro de uma mesma sala de aula, e a gente tem que dar conta, por exemplo, com o espanhol, né, que é a minha disciplina, né, eu sou concursada do município de Porto Alegre, e realmente, assim, é uma coisa completamente diferente, é um desafio ser professor de EJA. A gente tem que ter uma formação específica, tem que entender que cada pessoa tem o seu caminhar, né? E eu acho muito legal porque eles aprendem a conviver, é um desafio, né? Mas também eles criam um vínculo no grupo. A experiência que eu tenho, assim, é um vínculo afetivo que depois as pessoas, a gente vê, assim, às vezes a escola, assim, os idosos para um lado, os adolescentes para o outro, algumas pessoas isoladas, muitas pessoas com problemas também psicológicos, psiquiátricos, enfim, é uma diversidade. E no momento que eles começam a conviver nas aulas de biodança, eles criam vínculo. E o vínculo é inacreditável, assim, o bem que faz para essas pessoas. É um desafio, por exemplo, esse ano são os grupos que eu tive mais desafiadores desde que eu comecei em 2019. Assim, um dia, por exemplo, numa roda verbal, surgiu um tema de violência, de abuso, né, que uma pessoa adulta contou, daqui a pouco uma menina que era brigada começou a contar que já tinha tentado suicídio, daí 4 ou 5 começaram a falar, e eu ali, né, tentando respirar e acolher aquela fala e fazer com que todos, né, ficassem, e vem coisas muito pesadas, porque a vida dessas pessoas é muito difícil, né? E, claro, a gente tem que ter um preparo, né? Eu tenho também, eu estudo psicanálise, eu tenho outros estudos, né? Além da biodança, a gente tem que ter um preparo, porque a gente está trabalhando com a vida, né? Com a vida dessas pessoas. E, às vezes, muitas dessas pessoas, por exemplo, alunos abrigados, que moram em abrigo, eles não têm um espaço, assim, maior de afetividade, de serem ouvidos. E eu percebo que muitos procuram a biodança para ter esse espaço de afetividade, né, e de trabalho corporal, e eu acredito que faz muito bem. Eu acho que deveria ser ampliado, assim. A gente tem que lutar não só por uma nota técnica na área da saúde, mas também eu acho que a gente tem que lutar para implantar também nas escolas, né, nesses espaços que essas pessoas, elas não poderiam pagar um grupo regular de biodança, né? Elas também precisam de biodança. Então, acho que é uma forma de também incluir nesses espaços a biodança. É isso. As duas estão de parabéns, cada uma com seus desafios que são grandes, mas um trabalho assim muito bonito, né? De levar para essas pessoas, respeitar essa diversidade e tudo. Então, parabéns para as duas. Os desafios são diferentes, mas os dois são desafios grandes. Eu tenho uma pergunta para a Marinês. Eu nunca dei aula para criança, tá? De biodança. Eu dei aula de espanhol, assim. E qual é a idade das crianças, mais ou menos? Porque deve ser um desafio também dar aula para criança. Sabe que é mais fácil dar para criança do que para adolescente. Eu recomendo as crianças. O meu grupo lá de criança, eu tenho dos 6 anos, porque a gente atende dos 6 aos 17 no projeto. Mas no grupo meu tem dos 6 aos 11. Então dá uma diferença bem grande ali, né, de 5 anos, né, para o que tem uma idade menor, né? Então, no fim, acaba... Mas é muito bom, assim, eu adoro. Eles são muito afetivos, né? E eles passam por situações horríveis, assim, né? Eu, que sou assistente social ali também, conheço a realidade deles. Mas eles são super afetivos. Ontem, quando eu falei para eles que eu vou entrar agora, esse mês de julho, não vou dar aula para eles, porque eu tenho um evento, depois a gente entra em recesso antes, né? Eu entro. E aí eu disse para eles, vocês não vão ter um mês sem biodança. Então, professora, eu vou botar um rastreador atrás de ti. Aí eles começaram com isso, assim, né? Porque nós não ia ter biodança e começaram a abraçar e abraçar. Então, isso que eu digo, é muito bom, porque por mais que é desafiador, eles pedem
A Rose, ele sabe que ela também trabalha com criança, né? Eles pedem todos ao mesmo tempo. É que nem aquela mãe que está em casa, que tem 5, 6 filhos, eles começam, mãe, e eles começam, prof, isso, prof, isso é só tu ali, né? Que é a prof, né? Então, graças a Deus, eu tenho algumas pessoas que me ajudam lá, mas é muito bom, porque tu vê o desenvolvimento deles, tu vê o afeto, eles quererem sentar perto de ti, a alegria quando eles te encontram, né? Que eles estão indo para o grupo. Eles soltos lá, eu gosto de dizer, eles soltos, que tem os passarinhos naquele espaço lindo do Dorli, assim, com várias possibilidades. Às vezes eu tenho um fazendo argila, o outro está na pintura e o outro está na colagem, assim, né? Eu digo, ó, nós temos 3 opções. Daí, na terça de manhã, que eu tenho 18, daí um diz, mas eu queria colagem, o outro, eu queria argila, e o outro, eu queria pintura e tela e não sei o quê. Daí, tá bom, então 5 vai para cá, mais 3 ali. E tu vê, um dia eu vi e disse, nossa, mas nós estamos tendo aqui uma loucura, né? Um caos aqui. E funciona e dá certo, sabe? Então, assim, eu não costumo, se eles têm esse desejo, porque já despertou esse desejo de fazer aquilo ali, eu não vou dizer, não, hoje é argila, entendeu? Ou hoje é pintura, eu não gosto disso, assim. Entendeu? Procuro favorecer, assim, eu digo, não, então vamos, só que daí o povo que fica na argila, fica num lugar, né, pra gente. Mas é lindo, eu recomendo para todo mundo, assim, trabalhar com criança, sabe? Mas eles vão te chamar todo mundo junto, né? Então, entendam isso, tem que ter filho. Mas é muito bom, é muito afetivo, é muito amoroso, assim, muito bom. Muito bom estar participando desse espetáculo. Então, parabéns às duas aí, como a Neila falou, pela ousadia, pela coragem, por se jogar, por se jogar nessa dança com a cara e a coragem. E, na verdade, a minha amiga Marinês faz com amor e boa intenção que dá certo. Com certeza com a Carla é um movimento parecido, né? Então, muito bom estar ouvindo isso e acaba assim contagiando, né? E a gente tendo mais certeza ainda que esse caminho dançante, e especialmente também isso na questão da arte com crianças e adolescentes, é transformador. E é bom ouvir desse jeito também, por conta do que existem desafios, sim, e coisas que a gente vai dar conta, e coisas que tem horas que parece que eu faço com tudo isso, mas com a certeza que vale a pena. E também tem uma questão com a Marinês, com a Carla também. Como é que a gente consegue essas monografias? Porque, na verdade, eu já ouvi a poesia, já vi apresentações, estou curiosa para ler essas monografias. Se quiserem, a minha eu posso compartilhar em PDF no grupo, nesse grupo. Vocês entraram pelo grupo de WhatsApp, né? Aquele grupo, depois que acabar, que agora eu vou me atrapalhar, então, agora que eu consegui respirar. Depois, daqui a pouquinho, quando acabar, eu posso botar no grupo a minha. Ah, que bom. Muito bom. Sim, eu acho que se esperar, né, um pouco, eu estou com bastante coisa. Até a Carla me perdoe, que ela queria falar antes e não deu, né? Porque estou com bastante coisa, mas se o grupo continuar até o final de semana, eu consigo pôr, tá? Para vocês também, daí a minha. Ou você Eu vou pode fazer vir uma aula, para aí depois para me daqui eu vou fazer entregar, uma... viu? Ah, Vem até para aí para me entregar. mas eu vou nas férias, tu sabe, né, Maria? Você já tá por lá, então, ó. Mas é muito bom escutar essas experiências, né? E sentir realmente, mesmo com tantos desafios que conseguiram, com tantas práticas, trabalhar com a biodança, né? Como a Marinês falou, como adulta é tão fácil, né? E, de fato, quando a gente entra numa sala nesse caos todo e do jeito como cada criança vem com a sua espontaneidade, não deixa de ser diferente, né? Numa aula também, mas, enfim, parabenizo as duas, realmente são belíssimos trabalhos, eu digo assim, são exemplos, eu sinto, assim, o quanto realmente o universo precisa
facilitadores que se encorajam de estarem trabalhando, né, com essas diversidades, né, seja com jovem, adolescente e essa turma toda que a Carla assumiu também, né. Então, eu acho assim, que esse é um caminho, o caminho do amor. E se a gente planta, né, a semente, ela frutifica, ela vem à tona, né, e favorece a tantas pessoas, porque se a gente consegue plantar uma sementinha de amor em cada jovem, com certeza será um adulto diferente, né? Claro. Gratidão por essa experiência tão linda, assim, né? Eu fico emocionada e gratidão, eu penso assim, a essa nova diretoria, estamos juntos, assim, de poder trazer esses novos facilitadores encorajados e que possam realmente mostrar para tantas pessoas, e depois a gente vai divulgar esse trabalho não, essa gravação, para que outras pessoas possam assistir. Parabéns. Ana, e se me permite, Sim. e se me permite, Marinês e Carla, vocês abrem muitos caminhos, né? E para mim, para essa geração que está vindo agora para a biodança, nós que estamos chegando agora, nós ficamos muito encorajados quando nós escutamos vocês falando dos desafios e de como vocês conseguiram resolver, como foi para vocês aí dentro, e mais encorajados ficamos, né? Porque eu acho que quem está na biodança também gosta de desafio, e desafio nos faz crescer, né? Então, agradeço muito, foi muito bom ouvi-la. Obrigada. Oi, gente. Eu acho... Oi. Tá bom. Nada. Fala. Iba falar, mas fala. Querida, bom te ver. Depois queria falar, viu, disso. Então, eu falo rapidinho. Gurias, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu conhecendo vocês, sei que não ia ser diferente, né? Eu acho que vocês têm essa grande característica de... Vocês são do coração, vocês são do afeto. E trabalhar com o coração, trabalhar com o afeto, é assim. É o amor. E quando a gente trabalha com o coração, a gente acerta, a gente vai lá no coração e atinge as pessoas, e atinge as crianças. E é isso que as crianças e o adolescente precisam, de uma atenção, de um olhar, de um carinho. E isso fica, né? E isso fica, e fica para sempre. E vão ser um adulto, e quando estiver lá com o adulto, vai se lembrar desse momento, dessa professora que olhou com carinho, né? Gurias, sigam esse caminho. E ousem. Ousem. E biodança, ela vai mudar, eu tenho certeza. Biodança é vida, né? Biodança, ela não vai ficar parada. Eu acho que biodança, ela vai ter que se adaptar, ela vai crescer e vai mudar, e vai ter outras músicas, e vai ter outro jeito. Tenho certeza. E vai ser assim, eu acho. Conforme vai se adaptando, e vai vir gente jovem, né? E aí nós vamos aplaudir essa gente jovem que vai vir. Parabéns, gurias. Um beijo. Momona, com você, querida. palavra, querida. Bom, boa noite. Muito agradecida por o convite. Eu estou na Argentina, mas tenho muitos anos nisto e
vou tratar de sintetizar que trabalhei com biodança para crianças muito tempo, alunos que fizeram comigo crianças, adolescência, agora são adultos e seguem. Os mesmos grupos, filhos de pessoas que faziam biodança. Foi um trabalho muito interessante, que foi, eu não chamo de desafio, eu chamo de desejo. Eu desejava pôr biodança em prática, porque eu acreditava não só no que falava Rolando Toro, sino que havia outra maneira de olhar o mundo, que o mundo ia mudar. Não sei se, como disse Inês, amiga del alma querida, mudarão as músicas, porque a música é muito delicada em biodança, porque a música, há uma das consignas fundamentales que diz música, movimento e emoção. A deflagradora da biodança é essa música. E a música move dentro do corpo diferentes órgãos, diferentes partes do corpo. Por isso que brota aquela emoção. Então, com a música hay que ter muito cuidado, porque uno tem que estudar muito a música para saber essa vibração, como coordina com a vibração do corpo, viu? Bom, Ana sabe que eu tenho aquele trabalho da leitura corporal pendente, que estou terminando, Ana, juro que quando termine falo com você, que esse trabalho de leitura corporal tem que ver com isso. A combinação com as músicas e aonde deflagra cada música, em que lugar do corpo e em que lugar dos órgãos, para melhorar a qualidade de vida. Mas a experiência que eu escutei com vocês, de isso que temos todos os que fazemos biodança, aquela palavra que dizia Rolando, há que ter coragem e valor, não? Não só para ser biodança, sino para viver. Há que ter coragem e valor, porque a maior arte está nisso, não? Vivir em si mesmo é uma arte. Então, creio que todos podemos, e se queremos mudar o mundo, porque todos somos artistas, todos podemos cantar, todos podemos dançar, todos somos uno, além das experiências e da trajetória que uno tem em biodança. Eu escutava estas duas meninas e adorava. Adorava o trabalho, as ganas, aquela coisa de investigar e de poder ter essa possibilidade e essa segurança em si mesmas para fazer esse trabalho, que seguramente vai melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, e também mudou a minha hoje, porque quando uno escuta outro, há algo que cambia na vida, assim que muito agradecida das falas de vocês duas, muito, estou por ir para Porto Alegre, Ana, assim que vou conhecer a elas, estou por chegar lá, e aí compartilhar com todos vocês que são de minha alma e de meu coração de muitos anos. Muito obrigado, Ana, novamente, sabe que admiro, quero muito a vocês. E a Inês sabe que llevo ela em meu coração. Muito obrigado pelo convite e por fazer-me melhorar minha qualidade de vida com suas palavras. Obrigada, querida. Serás muito bem-vinda aqui no Rio Grande do Sul. Minha casa está aberta para a sua visita. Obrigada, querida. Posso falar? Quero parabenizar a Carla, a Marinês, né? Porque elas acabam trabalhando algo que é muito importante para um novo paradigma, para um novo homem que precisa ser construído, né? E elas trazem a criatividade, né, como uma metodologia da humanização. Isso é muito, muito, muito importante. E assim, essa é a grande política que o Nietzsche fala, né? Em defesa da vida, e para defender a vida, a gente precisa das relações humanas. Eu não sei o que vai ser da universidade daqui para frente. Eu estava falando com uma professora que eu ajudei ela criou uma disciplina chamada felicidade,
Eu, professora, vai ficar discutindo felicidade? Apresentei uma aula de biodança e foi tão... A relação, a metodologia produziu tanta alegria que teve 3 turmas, né? Só que o que vai acontecer é que tem que convencer diretor, chefe, até chegar, porque eles cortaram as aulas. Porque, na verdade, ocupava muito o tempo do servidor, né? Então é uma luta, né? Que a gente precisa travar. E eu acredito que a metodologia empregada no novo processo educacional é essa metodologia da biodança, que leva a progressividade, o afeto, a vitalidade, né? O desenvolvimento amoroso, né? A nossa grande política, nesse momento, é produzir amor. Luiz Carlos, quando tu falasse do Nietzsche, me veio isso desse livro do Biodança, Viver e Dançar a Vida, do Gaston. Talvez tu já conheça esse escrito que, nossa, eu compartilhei e senti assim que está nas minhas células essa crença. O escrito dele é isso: não creio em um Deus que não saiba dançar. É do Nietzsche, assim, olha, mas que cara sabido esse tio Nietzsche. Carla, parabéns. E o que eu tenho para dizer que de vocês, da apresentação, ficou muito forte para mim a escuta afetiva e o incentivo que a Mari falou, de incentivar a criança, de dar liberdade para ela fazer o que ela tem vontade e não cortar. E a Carla falando da parte afetiva, né? A escuta afetiva, que turbilhão que você lidou, viu? Com pessoas de mais idade, com toda a diversidade de problemas, e conseguiu conduzir isso. Tudo, né? Vocês duas. Olha a grandiosidade que é. Daí Deus fala, continue. Então, eu, como apresentei, a gente carreguei a Mari para a escola, né? Mostrei esse caminho. Ela já concluiu, já está trabalhando. Antes de mim, eu não concluí ainda. Ela já concluiu, está trabalhando e está desenvolvendo, e eu estou aqui, ó. Mas eu tenho o meu momento. Mas ouvindo vocês, sempre que eu escuto, vai dando o meu incentivo para mim mesmo. A parte afetiva, a escuta afetiva, tem muito forte em mim. E eu acho assim que é tão fácil de lidar com isso, e difícil também, né? Mas eu sou muito grata por vocês mostrarem, me trazerem notícias de mim. E a partir de antes, eu já não sou mais a mesma, a partir de agora eu já não sou mais como eu já estou num outro processo. Assim como eu estou num outro processo, e quando eu fiz um trabalho com você, e a Vila começou, e ele acabou assim, ó, como ele está agora, no meu trabalho de argila. Antes de vocês fazerem o trabalho de vocês lá em Santa Maria, quando nós estávamos na programação para fazer esse trabalho lá com vocês, que foi depois da aula da Ana Luísa, o trabalho da Ana Luísa, eu comecei a fazer isso aqui. E os outros que eu fiz no trabalho com vocês estão lá em Santa Maria, não fui buscar isso. Então, eu quero dizer que eu sou muito grata, porque esse trabalho que eu fiz aqui foi uma valorização de mim mesma e descoberta de mim mesma. E eu sou muito grata. Se eu for agradecer a vocês, eu vou ter que agradecer, eu tenho que ir lá no Rolando, agradecer o Rolando. E a escola e todos vocês. Muito obrigada, meninas, e parabéns, parabéns. E eu agradeço, só agradecer. Beijo para todos. Eu quero o nome do livro, novamente, ou coloca no grupo. Coloca no grupo.
Oi, Carmen. Eu também queria dar. Abre Rosicler e Marinês, eu acho que eles querem o nome do livro. Abre o microfone. É Biodança, Viver e Dançar a Vida. Nós ganhamos do FEL esse livro, ó, do Gastão Andina. Ok? Mais alguma colocação, alguma pergunta? Gente, agora que eu fui ver que a gente já está passando um pouquinho do horário, mas também não quero cortar a fala, né? A princípio a gente tinha pensado até mais ou menos 9h30, mas a gente se atrapalhou também na função da tecnologia. Eu não sei se mais alguém... Eu vou aproveitar... pode falar. Gostaria de dar os parabéns para ti, para a Inês, que eu acho assim super importante no teu trabalho ter assim introduzido tanto a tu e a Marinês novos espaços de biodança, cada vez mais grupos e mais, né? E assim a coragem, porque vocês tiveram bastante coragem de enfrentar uma pandemia no meio, ter que o teu grupo, por exemplo, que tem uma diversidade enorme tanto de idade como pessoas deficientes, ou pessoas cadeirantes, ou pessoas com problemas visuais, então tem que adaptar tudo isso, né? É uma diversidade bem grande. Então, assim, eu achei incrível, assim, muito, muito afetivos os grupos também, da Marinês e teu. A Marinês também, dessa diversidade na criatividade, de opções diferentes numa mesma aula, assim, aceitando a vontade dos participantes, isso aí eu achei muito bonito, muito bacana, e sempre afetivos, né? Então, eu estou com uma saudade de biodança por saúde, não estou podendo fazer ainda, e estou louca para voltar a fazer biodança, como me faz falta. Eu vejo, assim, os depoimentos das pessoas, né, e eu vejo assim, eu estou precisando fazer de novo para poder melhorar várias coisas para mim, né. Então, estou com saudade de todos vocês, de reencontrar pessoalmente. É isso. Beijo para vocês, parabéns, sucesso, que continuem fazendo. Mais alguém? Gente, eu queria então colocar, se alguém, enquanto estiver falando, quiser ainda falar mais alguma coisa, pode falar, mas eu queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Para o dia 12 de julho, vai ter um outro encontro virtual, que vai ter mais 2 monografias, tá? E provavelmente uma vai ser da Escola Solar e a outra da Escola de Viamão. A AGB está procurando abrir espaço para todas as escolas, para facilitadores de várias escolas, né? Os eventos virtuais, chamar a gente também, né? Convidar pessoas de fora do Rio Grande do Sul, de fora do Brasil. O nosso objetivo e o nosso desejo, né? É divulgar a biodança, gente. Divulgar mesmo, assim, para aproximar mais pessoas, incluir mais pessoas, porque cada um e cada uma de nós, a gente sabe como a biodança fez bem para nós. Tanto é que muitos aqui são facilitadores, praticantes, didatas, porque acreditam na biodança e a gente quer plantar essa semente em outros lugares. E isso só tem uma forma de fazer, que é no coletivo, que é pensar coletivamente os grupos, né? Fica o convite para quem não é associado à AGB se associar, né? Quem era associado, se afastou, voltar. Nós temos muitos grupos de trabalho, né? Grupo de mídias, enfim, tem vários grupos que as pessoas podem vir, podem ajudar a divulgar nosso trabalho, né? Porque o trabalho é árduo, né? E todos nós aqui trabalhamos voluntariamente, às vezes sentimos profunda solidão, que dá vontade de desanimar, mas daqui a pouco a gente pega um da mão, o outro da mão, e a gente se
reergue, se apoia, né, numa causa maior que é a biodança, né? Todos e todas aqui, todos estamos aqui pela biodança, porque acreditamos nesse trabalho, né, de amor. Eu acho que é o principal. Então, já vou passar as datas de 2 encontros que vão ser virtuais. 12 de julho, então, vão ser mais 2 monografias. E 23 de agosto vai ser Tarô e Vozes Ancestrais com a Ana Luísa. E temos muitos outros encontros, alguns virtuais, alguns presenciais, que a gente vai divulgar nas nossas mídias. Então, fiquem atentos, né? A gente vai mandar o convite, não sei se esse grupo de WhatsApp vai permanecer, talvez permaneça mais uns dias, e aí a gente vai colocar... Carla. Com licença, só para dizer, o ideal, de repente, seja a gente manter esse grupo para mandar o convite aqui depois também, né? E aí todos terem acesso, né? Por esse grupo, todos que já estão aqui, ainda terem acesso. A única questão é que a gente vai mudar o link, porque às vezes aparecem pessoas que vêm de fora e colocam vírus, enfim, divulgam coisas que não devem. Então, a gente só muda o link, mas segue o grupo, tá? Eu acho. Ótima ideia, Dani. A Dani já estava na outra gestão, ela é super dinâmica, entende muito mais de tecnologia, então tá ótimo, né? Muito obrigada, sei o quanto foi difícil para ti estar aqui, e, né, muito obrigada pela tua ajuda. Ana, quer falar alguma coisa, que eu já estou meio perdida, quer convidar, falar mais alguma coisa? Eu só diria, assim, para encerrar, agradecer a todos que estiveram presentes, né? Porque a Monona, que veio lá da Argentina para nos prestigiar, então é um prazer muito grande para nós, né? Podermos contar com tantas pessoas. A Neila, que veio lá da Bahia, quer dizer, alguns que... o Luiz Carlos de Chapecó, né? E mais todos os gaúchos. É sempre muito bom para nós da AGB podermos contar com a presença, né, de tantas pessoas. E até agora, né? Porque já tá tarde, né? Mas é muito bom, assim. Então, agradeço mesmo, né, Carla, porque é muito bom ter ouvido essas duas maravilhosas facilitadoras, né? E também os depoimentos e as falas de cada um, né? Porque é muito bom essa partilha coletiva. É isso. Depois nós vamos colocar, a gente está começando a criar um canal no YouTube, vamos colocar essa gravação no canal, e futuramente nós gostaríamos também de começar a fazer mais vídeos sobre biodança, sobre o trabalho dos facilitadores, mas assim, é um caminho de formiguinha, todo dia plantando uma semente diferente e aos poucos construindo juntos. É isso, gente. Muito obrigada. Gente. Obrigada por estar aqui, nos ouvir também. Gratidão a todos. Foi uma alegria poder compartilhar um pouquinho. Tá? Boa noite. Eu preciso ir, gente. Eu tenho uma aula ainda para fazer. Então tá, gente. Eu vou encerrar a reunião. Se quiserem mais um